Bom dia, um feliz dia. Hoje é 9, quinta-feira. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje da lição falando Moisés no Egito. Vocês lembram da história de Moisés? Com a morte de José e toda a sua família, e aí um novo faraó foi constituído. Esse novo faraó, ele não tinha conhecimento de quem foi José. E ele viu que o povo havia crescido muito numerosamente, e ele chama as parteiras hebreias e pede para que os meninos que nascessem, elas matassem essas crianças. Só que elas não fizeram isso. O faraó descobriu e avisou que todos os filhos dos hebreus que nascessem, eles iam ser jogados no Nilo, no rio Nilo. E nesse período, Moisés nasceu, sua mãe Joquebede conseguiu ali guardar ele por 3 meses, e depois, no perigo iminente que estava cada vez mais perigoso mantê-lo, resolveu colocar ele no rio Nilo, num cesto. E aí vocês conhecem a história. A menina ficou acompanhando, a sua irmã acompanhando esse cesto, e ele foi parar onde a filha do faraó estava se banhando, e ela acabou pegando aí aquela criança, né, e cuidando como se fosse o filho dela, né. Chamou Joquebede para que Joquebede pudesse cuidar de Moisés, né, filho dela, até os 12 anos. Então nós vimos aí que Moisés foi mantido vivo, no caso pela providência de Deus, que atuou por meio de sua mãe, Joquebede, empreendedora, e de sua irmã, carinhosa, que ficou ali aguardando para ver qual seria o destino do seu irmão. Quando aí a filha do faraó, como nós falamos, encontrou o bebê no cesto de junco, ela pediu que a sua mãe hebreia cuidasse dele, e pagou-lhe ainda para fazer isso. Que desafio abençoado para a sua mãe escrava, né? Joquebede teve aí 12 anos para ensinar seu filho a orar, a confiar em Deus e a honrá-lo, e moldar seu caráter para uma vida de serviço. Graças a Deus por isso, né? Então, durante anos, Moisés foi treinado nas cortes reais do Egito, e como diz lá em Atos 7:22, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras, obras. Já adulto, ele tomou uma decisão que mudou sua vida e o curso da história. Vocês podem ver isso lá em Hebreus, capítulo 11, verso 24 a 29. O que Moisés deixou aí para trás, o que teve que enfrentar. Examine a situação da perspectiva de Moisés antes de tomar a sua decisão e sair. Então, nós vimos aí que o Egito era uma das maiores potências do mundo antigo, na época, se não a maior, né? O rio Nilo criou aí terras tão férteis que o Egito, cheio de culturas, era uma nação rica, poderosa, e o próprio Moisés estaria no topo desse reino. É difícil imaginar como a atração do mundo e de todos os seus tesouros deve ter sido para ele em seus primeiros anos. Ele deve ter achado tentadores os prazeres, as riquezas e a adoração. Sem dúvida, Moisés poderia facilmente ser justificado ficar no Egito em vez de se unir aí a um grupo de escravos desprezados. Mas como diz lá em Hebreus 11:25, e dizem as Escrituras, ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus,
e a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que dizer sobre as aflições? O livro de Êxodo trata das lutas e das provações de Moisés, que mesmo depois de tudo o que passou, não pôde entrar na terra prometida. No entanto, no fim, sabemos que Moisés fez a escolha certa, muito embora às vezes ele deva ter se perguntado se de fato ele havia feito a melhor escolha. Bom, da perspectiva aí mundana, Moisés devia ter ficado no Egito, não é isso? Usufruindo aí dos prazeres e toda a riqueza que ele tinha. No entanto, como cristão, temos uma visão da realidade que nos leva além deste mundo, das coisas passageiras e transitórias desse mundo. Quando somos tentados, como podemos manter diante de nós o cenário mais amplo, ou seja, a perspectiva de que esse mundo é transitório, suas riquezas, seus ouros, tudo é transitório, tudo é passageiro. Temos que focar em Cristo, no alto, nas coisas celestiais, nas coisas que realmente vão importar. O mais importante para mim e para você é sabermos e focarmos nas coisas celestiais, na vida eterna e na nossa salvação em Cristo Jesus. Esse é o mais importante. Que sabemos que quando Jesus voltar, todo esse mundo vai acabar. Ele vai ser totalmente destruído. E o que importa para mim e para você é fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus para as dificuldades e adversidades que virão daqui para frente com a aproximação da volta de Cristo Jesus. Possamos ficar focados em Cristo, na salvação e na vida eterna. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima quinta-feira. É meu desejo e minha oração. Amém.